Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos ao nosso curso Maratona de Questões. Nós separamos aqui uma série de questões para a gente treinar todo esse conteúdo. A ideia é justamente que a gente, através das nossas questões, a gente consiga passear por todo o conteúdo que vai aparecer na nossa prova, ok? Vamos aqui para a nossa tela, vamos dar uma olhada já na primeira questão. O curso é maratona mesmo, a gente vai, de um modo objetivo, tratar desses temas. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: o Congresso Nacional e suas respectivas casas se reúnem anualmente para atividade legislativa. Com relação ao sistema constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Observe já. Desde logo queria chamar sua atenção para isso. Nós temos um enunciado padrão de questão aqui, trazendo alguma informação, noticiando, o tema a ser cobrado, mas deixando muito conteúdo para as alternativas. Então, a gente precisa chamar atenção para essa expressão aqui: assinale a afirmativa, alternativa correta. A gente vai perceber que em algumas questões o enunciado vai mudar de perfil, mas é sempre importante chamar atenção para isso. O que é que o examinador quer de nós? Aqui ele quer que nós marquemos a alternativa correta. E aí as nossas alternativas se referem a alguns aspectos relacionados, a alguns aspectos temporais e alguns aspectos também relacionados à reunião do Congresso Nacional. A alternativa A fala sobre legislatura e diz que legislatura é o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Observe, eu queria te chamar a atenção para isso. Muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Questão, no meu sentir, bem formulada. Uma questão que parte de uma informação verdadeira. Isso vai acontecer na sua prova, é muito provável que isso aconteça na sua prova. Uma questão que traz uma informação que nem é uma informação equivocada, não. A informação que aparece aqui, você até vai encontrá-la na Constituição. Só que o problema, e de fato é um problema nessa alternativa, é que essa informação ela está associada a um conceito diferente do que deveria. Voltando aqui para a nossa tela, perceba, esses prazos aqui estabelecidos, 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro, eles de fato existem na nossa Constituição. O problema é que esses prazos não se referem à legislatura. A legislatura é o prazo de 4 anos do exercício da atividade parlamentar. Então a alternativa A fica incorreta, não porque a informação aqui não exista na Constituição, mas porque ela não se refere ao conceito trazido por ela. De fato, olha, esse período que aparece aqui, esse tempo que aparece aqui, ele não vem do conceito de legislatura, mas sim do conceito de sessão legislativa. Perceba o que diz a alternativa B. Diz que sessão legislativa significa os 4 anos equivalentes ao mandato dos parlamentares. Poxa, aqui nós temos o mesmo equívoco da alternativa A. Esse prazo de 4 anos existe, mas ele não se refere à sessão legislativa, e sim à legislatura. Além disso, um outro equívoco nessa alternativa. Sessão legislativa, no caso seria a legislatura, ainda que a gente tivesse legislatura aqui, não corresponde ao mandato dos parlamentares, pelo menos não de todos. A gente tem uma coincidência na nossa Constituição. O mandato da maioria dos parlamentares acaba tendo o mesmo prazo da legislatura, prazo de 4 anos. Mas a gente sempre lembra, os senadores possuem um mandato de 8 anos e nem por isso o prazo da legislatura é alterado. Então a gente não pode relacionar necessariamente mandato com legislatura, tá certo? Então equivocadas as duas alternativas. A alternativa C, ela diz assim: sessão conjunta. A reunião da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, destinada, por exemplo, a conhecer do veto presidencial e sobre ele deliberar. Bacana esse conceito de sessão conjunta aqui, tá? De fato, sessão conjunta é a reunião da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Coisa que não é normal. O normal é que Câmara dos Deputados delibere de um lado e que Senado Federal delibere de outro. Normalmente as reuniões no Congresso Nacional elas se dão em separado. Quando a Constituição quer, ela diz que deverá haver uma sessão conjunta, reunindo deputados federais e senadores. E, de fato, conhecer do veto presidencial e sobre ele deliberar é um dos exemplos. Não é a única hipótese em que isso acontece, mas é, de fato, um bom exemplo de uma sessão conjunta prevista na nossa Constituição Federal. Deixa eu marcar a alternativa C, porque eu quero registrar uma observação aqui, tá? Cuidado para não confundir sessão conjunta com sessão unicameral. Como disse a alternativa e disse de forma correta, nós temos aqui um dos exemplos estabelecidos na Constituição para as sessões conjuntas.
Sessão conjunta é quando eu reúno deputados federais e senadores, eles participam da sessão de forma reunida, eles deliberam de forma conjunta, mas a votação recebe uma apuração em separado. Eu preciso alcançar uma determinada maioria na Câmara e uma determinada maioria no Senado. Apesar de eles estarem juntos no parlamento, no plenário ali, a votação é computada em separado, o que é diferente na sessão unicameral. Sessão unicameral que teve uma única previsão na nossa Constituição, artigo 3º da DCT, trouxe justamente essa previsão. A sessão unicameral, nela, a condição de deputado federal e de senador ela é ignorada. Os parlamentares são de fato reunidos para discussão, para deliberação, o cômputo da votação também, previsto na Constituição, como disse, para uma única hipótese de revisão constitucional, que aconteceu 5 anos após a editada a Constituição. Então, no finalzinho de 93, início de 94, a gente teve justamente a revisão global do texto constitucional. Ela se deu por sessão unicameral. Cuidado para não confundir esses conceitos, tá certo? Voltando aqui para a nossa tela, para a gente fechar a nossa questão. Alternativa D, ela fala de sessão extraordinária. E a sessão extraordinária é aquela convocada nos períodos de recesso parlamentar. Esses prazos que apareceram aqui na alternativa A, esses prazos trazem a sessão legislativa ordinária. Fora disso, recesso parlamentar, havendo a necessidade de convocação, teremos sessão extraordinária. Acontece que a nossa alternativa diz que a sessão extraordinária que ocorre por convocação ou do presidente do Senado Federal, ou do presidente da Câmara dos Deputados, ou do presidente da República, e mesmo por requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, para excepcionalmente inaugurar a sessão legislativa e eleger as respectivas mesas diretoras. Olha, aqui nesse caso, a gente tem, para inaugurar a sessão legislativa e eleger as respectivas mesas diretoras, a gente tem uma sessão que é chamada de sessão preparatória. Ela já está estabelecida na Constituição, então não precisa sequer de convocação. Essa sessão ela acontece no dia 1º de fevereiro, a cada 2 anos, não é? Já que para a posse dos novos membros isso acontece a cada 4 anos, mas a eleição das mesas diretoras, essas eleições acontecem a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, a gente tem essa sessão preparatória no dia 1º de fevereiro. Aliás, é justamente por isso, ali na alternativa A, que a sessão legislativa ordinária ela começa dia 2 de fevereiro, é justamente para a gente deixar destacada essa data, 1º de fevereiro, para que a cada 2 anos aconteça essa sessão preparatória e não sessão extraordinária. Pois bem, essa é a nossa primeira questão, já trouxe bastante informação relevante, muita coisa pode aparecer na nossa prova. Vamos dar sequência.